nas sociedades pré-industriais, haveria uma diferenciação valorativa entre todos os indivíduos possuíam valores comuns, uma moral comum, uma religião comum. No contexto do Estado moderno, há uma grande variação religiosa, há uma grande variação moral, de concepções morais, ideológicas, né? Então, a legitimação não pode depender desses aspectos, de aspectos valorativos, de aspectos religiosos. E, assim, o exercício legítimo do poder deve ter como fundamento o próprio procedimento. O próprio procedimento que faz parte do direito, a própria racionalidade, a própria legalidade que diz respeito a esse procedimento, que passa uma confiabilidade, deve ser o pressuposto de sua legitimação. E, assim, o Luhmann ele consegue uma ideia de autopoiese do direito. Eu vou escrever essa palavra. Autopoiese porque concebe que o direito ele se autoproduz. Ele não depende ele autoproduz a sua legitimidade. Porque ele não depende de fatores externos de legitimação, mas a sua legitimação depende apenas de si próprio, do próprio procedimento que diz respeito a ele. E consegue que entende que o procedimento, né, o processo, seria o conjunto de atos ordenados do tempo para a produção de uma decisão. E esse procedimento seria o próprio pressuposto de validade, por ser confiável e não haver por não haver um melhor fundamento de legitimidade que não esse, devido ao pluralismo, à complexidade. O outro aspecto que vocês têm que saber, que acredito que já saibam, provavelmente, né, é a diferença entre direito positivo e direito natural. Precisa saber essa teoria sobre eles, não precisa saber muito sobre justpositivismo ou justnaturalismo. Só que, claro, né, que o justpositivismo nega a existência do direito natural. Agora, o justnaturalismo entende que todo direito positivo depende do direito natural. Então o justpositivismo nega a existência do direito natural, mas o justnaturalismo não nega a existência do direito positivo, até porque ele é um fato. Um fato histórico, um fato circunstanciado. Assim, o direito positivo, você precisa saber que o direito positivo é o direito que é estabelecido no seio de uma sociedade e que, por isso, está situado em circunstâncias históricas e temporais. Enquanto que o direito natural é uma ideia que entende como um direito que advém ou do direito divino, ou seja, do poder de Deus, né, diretamente de Deus, que é revelado por Deus, ou que vem da própria ordem da natureza, da própria ordem do cosmos, né, de que por haver uma ordem inerente à natureza, se entende que há um direito, uma ordem jurídica também natural, de comportamentos humanos, uma ordem de conduta inscrita na natureza. Ou de que o próprio direito natural pode ser deduzido racionalmente, que essa ideia vai acontecer também no contexto do iluminismo, que se vai formular que o direito natural pode ser deduzido a partir de premissas, de axiomas e postulados lógicos. No contexto de surgimento do racionalismo, né, de consolidação do racionalismo. Agora, outro ponto que é o contratualismo. Esse assunto aqui de direito positivo e direito natural está associado às teorias de legitimação. Até porque está relacionado à ideia de que o Estado, né, o poder positivo, o poder estatal, deve respeitar o direito natural. A uma das formulações, né, desde isso. Uma das teorias de legitimação tem o direito como independente do direito natural.
Deixa eu escrever. E outra teoria que é nas principais, né, aqui, é o contratualismo. O contratualismo, né, ele se opõe à ideia de que ele se opõe à teoria que concebe que o poder social, a sociedade, surge naturalmente, de que o homem é, por natureza, alguém social. Pode usar, sim, o livro da Lara. É muito interessante. Muitos desses pontos aqui eu tirei de lá. E se, como eu passo os pontos aí, vocês podem usá-lo como referência. Né? Aqui. Então, inclusive, essa parte aqui eu estou usando justamente o livro da Lara. Né? O culturalismo ele se apoia à ideia de uma sociedade natural, que é, por exemplo, defendida por Aristóteles ou por Santo Tomás de Aquino, que dizia que o ser humano, por ser um animal social, por ser por natureza sociável, constituiria por sua própria natureza uma sociedade, formando uma sociedade. Agora, os contratualistas não. Eles dizem que o ser humano eles concebem um estado natural, ainda que não histórico, né? Ainda que um estado hipotético. Eles dizem que o ser humano teria uma situação natural que não é de sociedade, uma situação que não é social. E, por isso, a formação do poder político e da sociedade dependeria de um livre acordo das vantagens. E, assim, eles tentam legitimar o poder estatal por causa disso. E a própria forma como eles vão legitimar, os próprios teóricos que vão fazer isso, vão usar vão fazer essa formulação de diferentes modos, dependendo do contexto e da corrente a que se filiam, né? Então, o principal ponto do contratualismo é que entende a distinção entre um estado de natureza e um estado civil. O estado de natureza é do homem, naturalmente, de um homem como selvagem mesmo, né? Como alheio às normas, como alheio às regras. E um estado civil, o estado da convenção, o estado da é, convívio social. E por que essa ideia é tão difundida? Porque ela se baseia na noção de consentimento e de consenso, de uma liberdade da vontade. Assim, o poder soberano tem como pressuposto a própria liberdade. Num contexto que é do iluminismo, em que a liberdade passa a ser cada vez mais almejada em relação ao arbítrio, à própria vontade absoluta do rei. Então, há uma necessidade de legitimar o Estado com base na liberdade humana. E o principal ponto de todas as teorias contratualistas é de que a sociedade é um produto de um acordo de vontades, de um contrato hipotético. Assim, os seres humanos, por serem livres, devem respeitar esse contrato, bem como os governantes devem respeitar. Mas a forma como é feito varia de teórico a teórico. E é importante que vocês saibam os três principais, os grandes nomes, que vocês devem já ter uma noção sobre isso. Primeiro é Hobbes, né? Contexto da Inglaterra, de legitimação do poder inglês, realmente no contexto em que havia uma certa tensão entre o rei e o parlamento, e os nobres. Né? Embora o Hobbes, nas próprias circunstâncias históricas, passasse de um lado para o outro, né, com base em quem estava do poder. Mas ele concebe o estado de natureza como um estado de guerra de todos contra todos, ou seja, de guerra generalizada. Assim, por causa dos homens estarem nesse estado natural, estarem suscetíveis às paixões, aos próprios ímpetos naturais humanos, então a tendência era que, por não haver lei, por não haver norma, que não é um direito natural, mas que não é imposta, porque não há nenhum poder que o impõe, de que por um homem agir por sua paixão, poderia fazer qualquer coisa. E assim instalaria um medo
entre as pessoas, porque iria querer agir segundo a própria vontade, segundo os próprios desejos, segundo as próprias paixões. Mas o outro também iria querer, e assim um poderia matar o outro, e por isso se instalava um medo generalizado, um medo da morte violenta, devido a essa guerra de todos contra todos. E assim, o contrato social surge justamente para trazer a paz e a segurança, em que, os indivíduos transferem ao poder soberano, à autoridade suprema, todo o seu direito, o direito de dispor livremente de sua força, por exemplo, o direito de todos os seus direitos naturais, em troca de paz e segurança. Então, qualquer coisa que o homem poderia fazer no estado de natureza, ele não pode mais fazer se não autorizado pelo soberano. Tudo depende agora da vontade e do comando do soberano. Mas, em troca, ele tem paz e segurança. E por isso ele não pode contestar. Porque se assim não fosse, estariam suscetíveis ao medo e ao risco de morte violenta. Por isso o Estado absolutista não aceita o Estado absoluto, né? Que não só o absolutista, mas que ele concebe o Estado absoluto, o poder soberano, pode dispor livremente dos cidadãos, em troca desse em troca da garantia de paz e segurança. E essa teoria é importante para entender a formação do Estado e do próprio poder soberano absoluto, porque a partir desse contrato social, dessa própria transferência de direitos, que há a formação de um poder soberano absoluto. A segunda formulação é de Locke, também era inglês, mas que desenvolve essa teoria de uma forma diferente. Ele entende que o estado de natureza não é de guerra generalizada, como concebia Hobbes, mas de relativa paz. Assim, os homens tinham a sua liberdade, tinham o seu direito à vida, tinham o seu direito à propriedade, mas, por não haver um poder soberano, estavam suscetíveis a possíveis violações. Um homem poderia tomar a propriedade de outro, poderia... Né? Em que, embora havia relativa paz, por cada um buscar a própria liberdade, mas de uma forma ou de outra, em certos momentos, poderia haver a violação desses direitos naturais, que são basicamente os direitos de liberdade, propriedade e de vida, o direito à vida. Principalmente o da propriedade, que é no contexto do liberalismo político, né? E o direito de liberdade da propriedade. Enquanto o Hobbes foca mais em direito à vida. Então, o Estado, o contrato social surge a partir da formação de um Estado para garantir os próprios direitos naturais, o próprio direito à propriedade, o próprio direito à liberdade, que não estão totalmente garantidos no estado natural. Assim, né, o contrato social é concebido por Locke como esse pressuposto de garantia e que o Estado ele deveria garantir e, em troca, ele poderia e assim os indivíduos eles iriam dispor de parte de algumas liberdades. Assim, eles deveriam exercer algumas obrigações, mas essa obrigação não é absoluta quando o Estado não cumpre com as suas funções. Quando o Estado ele não garante seus direitos de liberdade, seus direitos de propriedade, então o povo, os indivíduos, né, só podem desobedecer às ordens do soberano e fazer um novo contrato social, que é o que ele chama de desobediência civil. E o terceiro, que é um dos que mais... Não, todos esses influenciam muito todo o nosso contexto, mas é o que está mais cursou pela soberania popular, né? É um dos que mais se destaca, principalmente por causa da Constituição.
consagra a soberania popular. Ele entende que, no estado natural, o homem estava suscetível a uma liberdade, ele tinha a sua liberdade natural. Assim, ele poderia agir segundo a própria força natural, a sua força natural, os próprios direitos aqui entendido como o que ele pode fazer, com as suas possibilidades, os seus poderes naturais, né? Mas, a partir da constituição de um contrato social, passa-se a uma liberdade civil, porque a partir do momento em que há uma sociedade, que ele entende, né, que há esse estado de natureza. Então, a partir da propriedade, né, a partir da própria surgimento da propriedade, em que instaura uma desigualdade entre os homens, se passa para uma sociedade, a formação de uma sociedade. Os homens, por si só, formam uma sociedade. E, assim, a essa desigualdade dos homens, a formação da propriedade, né? Propriedade privada. E, por haver sociedade civil, não se pode mais conceber a ideia de uma liberdade natural. O homem não pode mais agir segundo a própria força, segundo o que quer, mas deve agir segundo uma liberdade civil. E essa liberdade civil tem início com a formação do Estado civil, que essa processo que é instaurado com o contrato social. Sim, haveria duas partes, né, de passagem, né? A primeira parte é a formação da sociedade civil e a segunda parte é o contrato social que instaura o poder soberano. E a soberania pertence ao povo. E aí vem as ideias de vontade geral, ou seja, de que a vontade de todo o corpo social, de todo o componente do Estado. E de onde viria o poder. E, assim, essa vontade geral seria o pressuposto para a formação das leis. E esse ponto é muito importante, porque Rousseau diferencia Estado e governo. Ele diz que Estado e governo são coisas diferentes. Assim, o Estado ele está associado à nossa ideia de poder legislativo. Ele não usa esses termos, mas ele está associado à nossa ideia de poder legislativo. O Estado é aquele que faz as leis. E, assim, o povo deve fazer essas leis diretamente. Deve haver participação, direta do povo na formação das leis. Agora, o governo, que está associado mais às funções executivas, ao poder executivo, não, ele pode ser delegado. Agora, Rousseau ele diz que o Estado, né, o poder de fazer as leis, a vontade geral, que ele considera a mesma coisa, o Estado, basicamente a mesma coisa, coisas associadas. Né? O Estado, a liberdade civil, a vontade geral, o poder de fazer as leis, como, como algo que não pode ser, que é inalienável, que é algo que não pode ser delegado, que não pode haver, por exemplo, representação política. Não há representação política nesse sentido de legislação. Não há representante político legislativo para Rousseau. Pode haver executivo, mas não para fazer as leis. Está no próprio contrato social dele. E o principal aqui é a ideia de vontade geral mesmo. Que essa vontade outro ponto aqui, né, que a vontade geral, ela representa o interesse e o bem comum. Ou seja, de toda a coletividade como um ente próprio, e não como a simples soma dos indivíduos. Para ele, o povo ele não é a simples soma dos indivíduos. Ele é uma coletividade. Ele é um ente próprio, dotado de uma vontade própria, que é a vontade geral. Assim, a vontade geral não é a simples soma da vontade de todos, não é a vontade de todos. É a vontade do povo. E esse conceito é até problemático por causa disso, né? O que é essa vontade geral, efetivamente. É... Por enquanto é isso, né? Até
O capitalismo é isso aqui. Tem alguma dúvida sobre até agora? Se quiserem que eu repita alguma coisa, que eu explique de novo alguma coisa, pode dizer. Mas eu vou dar continuidade aqui. O próximo ponto é o do Estado Democrático de Direito. Que... Não, eu vou falar na ordem mesmo. Tem o Estado de política, que são... eu vou falar agora de modelos estatais. Eu já falei do Estado de Direito e do Estado de Direito, né? Que é uma das formas do Estado moderno, modelos estatais modernos, né? Que aí tem o Estado... Eu vou citar por enquanto quais são, né? O Estado de Direito, o Estado de Polícia, o Estado de Bem-Estar Social e o Estado Democrático de Direito. Esses, pelo menos, são os que vocês precisam saber. O Estado de Direito eu expliquei anteriormente, porque ele é importante para explicar as outras partes, mas vamos explicar agora o Estado de Polícia. Coisa para saber sobre o Estado de Polícia, né? Não precisa saber aquele contexto lá da Prússia, lá da Alemanha, né? da unificação alemã, do Império Alemão, não precisa saber essa parte. Mas, basicamente, só que essa ideia é importante, que vocês vão usar posteriormente também, de que o soberano é a ideia de um Estado em que o soberano não governa em nome de si próprio, mas em nome do Estado. Se ele não é uma simples autocracia, porque ele diz governar em nome do Estado, exerce discricionariamente o poder público. Então, o soberano diz que age em prol do bem comum, mas sem respeito às leis, de forma arbitrária, de forma discricionária. Essas palavras importantes, arbitrária e discricionária, ou seja, da forma como quer, né, segundo a própria vontade. Exerce discricionariamente o poder público, de conformidade com aquilo que ele considera de interesse do Estado dos súditos. E essa ideia de Estado de polícia é muito presente em ditaduras, né? Porque diz estar fazendo algo em nome do povo, mas não se pode ter certeza que aquilo que se é efetivamente, porque esse poder por sua própria natureza, discricionário, é arbitrário. E assim é distinto do Estado de Direito pelo respeito às leis. Porque o Estado de Direito respeita as leis, respeita normas previamente estabelecidas, anteriores, enquanto o Estado de polícia age de forma arbitrária, embora em nome do bem público, em nome do interesse comum, dos interesses do Estado, dos súditos, mas é esse exercício discricionário. Outro modelo é o de Estado de bem-estar social, que uma forma que é chamada também de welfare state, né? Welfare state, que surge em fins do século XIX e se desenvolve principalmente na primeira metade do século XX, tanto por causa de revoluções, revoltas, greves, né? Ou seja, de contextos de contestação do capitalismo liberal, de contestação ao Estado liberal, que entendia que o Estado de Direito e suas garantias dos direitos de liberdade, do direito de propriedade, eram insuficientes. Porque o Estado de Direito assegurava os direitos de liberdade, os direitos de propriedade e os direitos políticos. Mas quanto a outros direitos, como os direitos sociais, não havia essa garantia. Então, o surgimento do Estado de bem-estar social se situa justamente nessa contestação do Estado de Direito, do Estado liberal, através de movimentos revolucionários, de greves, de contestação de trabalhadores. E aí, por exemplo, a Revolução Mexicana, o contexto da formação da Organização Internacional do Trabalho, onde há o surgimento dos direitos sociais, do direito do trabalho, de políticas públicas, de justiça social, como contestação à insuficiência do Estado de Direito. Entretanto, na segunda metade do século XX, surge uma outra forma de Estado, um outro modelo estatal,
que é o Estado Democrático de Direito, que é uma reformulação que tenta unir o Estado de Direito ao Estado Social, com as ideias de democracia. Inclusive, tem alguns países que se referem, na Constituição de alguns países, se referem, por exemplo, a Estado Social de Direito ou a Estado Social Democrático de Direito. Acho que a Alemanha e a Espanha fazem isso. Mas o que você precisa saber é que ele surge na segunda metade do século XX e une duas ideias: a ideia de constitucionalismo e a ideia de democracia. Constitucionalismo é a ideia de limitação do poder político, de regulação do exercício desse poder e também de próprios direitos e garantias fundamentais, de separação de poderes, essa limitação do poder político, que são três aspectos de limitação do poder político: a regulação do exercício, a, a proteção de direitos e garantias fundamentais e a separação de poderes. Tudo isso é o que a gente chama de constitucionalismo. Essa limitação do poder político, que está associado esse constitucionalismo é uma ideia que provém basicamente da própria concepção de Estado de Direito. Embora tenham outras aplicações históricas mais antigas, outras remontem seja mais antigo, mas isso não importa. Precisa saber, são esses aspectos de limitação do poder político que constituem o constitucionalismo. E que, no Estado Democrático de Direito, vai se unir à democracia, a ideia de democracia, a ideia de um exercício do poder que emanaria do povo e que seria exercitado por meio de representantes eleitos ou de modo direto. Está definido na Constituição. Ou seja, que pode ser exercida tanto direta quanto indiretamente, de forma representativa. Lembrando que esse constitucionalismo ele já estava presente, esse constitucionalismo já estava presente no Estado de Direito, mas que no Estado Democrático de Direito vai se associar à ideia de democracia. Por isso que às vezes é chamado até de constitucionalismo democrático. Mas, inclusive, há muitas discussões teóricas porque, se for observar, há uma certa tensão entre a ideia de democracia, de soberania popular, e a ideia de garantias de direitos fundamentais, de limitação do poder. E os princípios desse Estado Democrático de Direito é a ideia de legalidade, como já era própria do Estado de Direito, a ideia de igualdade, como já havia, né, por exemplo, no contexto da Revolução Francesa, e de justiciabilidade. O que é essa justiciabilidade? É a possibilidade jurídica de levar um direito, né, à apreciação e exigência do Poder Judiciário, principalmente os direitos fundamentais. A possibilidade de exigir diante do Poder Judiciário um direito. E esses princípios fundam o Estado Democrático de Direito. Luiz, pode fazer alguma pergunta ou comentário, alguma coisa? Ó. Não, assim, esse Estado, para a gente entender bem esse Estado de Direito e o democrático de direito, ele está ligado, o Estado democrático de direito está ligado à garantia, Sim. também dos direitos de uma minoria, para ele não ser basicamente engolidos Sim, pelo direito de uma maioria, né? Tudo constitucionalmente, tudo dentro da lei, é isso? exatamente. Essa é justamente a tensão que marca é um certo paradoxo na própria concepção de um Estado democrático de direito, de um constitucionalismo democrático. Porque como é que pode haver uma limitação do poder e o poder ser soberano? Como é que eu posso dizer que o povo posso consagrar as maiorias, eu posso consagrar o povo e instituir direitos de minorias, por exemplo, né? Ou vice-versa, né? Como é que eu posso falar de direitos fundamentais se eu digo que a maioria tem poder? Então, essa tensão entre a maioria e a minoria, entre os direitos sociais, ou entre os direitos fundamentais e o próprio poder soberano do povo, a própria democracia.
essa tensão, então. É justamente isso, Magda. Obrigado. Agora a gente vai para pontos aqui que estão associados à ideia de separação de poderes. A forma como eu mandei aí, né? Eu mandei alguns tópicos aí, que se quiser eu reenvio, eu mandei aqui no chat. Não está em ordem, viu? Você tem que saber esses tópicos aí, mas não estão em ordem. Depois eu vou mandar a anotação aqui com mais que eu tenho aqui desses tópicos mais elaborados, né? Mas eu vou começar aqui por separação de poderes, porque os outros tópicos aqui, daqui em diante, estão basicamente todos associados à separação de poderes, né? O uso da ideia de separação de poderes, né, é antigo, já havia formulações, né, nas repúblicas italianas, né, nas próprias experiências clássicas, né, gregas e romanas, já havia a ideia de algumas separações de poder. Mas a ideia de separação de poderes modernamente é basicamente desenvolvida por Montesquieu, com a ideia de tripartição de poderes, a tripartição prática de poderes, separação de poderes em três, que é o legislativo, executivo e judiciário. O legislativo, que seria responsável pela elaboração das leis e pela representação política, o executivo, responsável pela administração pública e pela aplicação das leis com agilidade, ou seja, em momentos mais excepcionais, que exigem uma ação rápida, momentos mais de exceção, de necessidade. E o Poder Judiciário, que seria responsável pela resolução dos conflitos por meio da aplicação da norma jurídica ao caso concreto. Não sei se vocês já viram até isso, lógico, na subsunção, né? O Judiciário seria responsável por aplicar a norma jurídica ao caso concreto. E a ideia de separação de poderes se baseia na ideia de Montesquieu de que só um poder pode limitar outro poder. Assim, para evitar autocracias dentro de um Estado, para evitar poderes tirantes, de uma tirania, é necessário já haver uma limitação desse próprio Estado por meio de um poder que limita outro. O espaço de atuação de um poder tem que ser limitado por outro. Tem que limitar o outro. Então, essa foi basicamente o que você está sabendo sobre Montesquieu. A divisão clássica e a ideia de que só o poder pode limitar outro poder. Entretanto, posteriormente, porque o modelo de Montesquieu vai ser disseminado por várias experiências liberais. Mas, nos Estados Unidos, né, a separação de poderes vai ter um modelo próprio, que é o que a gente chama de modelo de pesos e contrapesos, de freios e contrapesos. É chamado de checks and balances. Que se baseia na ideia de uma fiscalização e contenção mútua para a efetividade da separação de poderes. Ou seja, um poder deve fiscalizar o outro e conter o outro. E assim até a divisão de tarefas, de algumas funções, né? E haveria, por exemplo, as funções ordinárias, né? As funções normais. O poder executivo teria as funções legislativas normais, o poder executivo teria as funções executivas normais e ordinárias, né? O judiciário teria as funções jurisdicionais ordinárias, mas haveria o legislativo poderia exercer alguma função executiva, o executivo poderia exercer alguma função legislativa, por exemplo, o judiciário poderia exercer alguma função executiva, algo nesse sentido, pequenas funções que a gente chama de extraordinárias, justamente para limitar e conter mutuamente uns aos outros e gerar esse sistema de freios e contrapesos mesmo, que tornariam efetiva a separação de poderes, porque o modelo americano entendia, os americanos, o governo dos Estados Unidos entendia de que os poderes não poderiam atuar separadamente, mas que deveria haver uma harmonia e independência de poderes. Inclusive, essa ideia de harmonia e independência de poderes também está consagrada na nossa Constituição. Diz que os poderes devem atuar de forma harmônica e independente. Mas essa ideia de harmonia é justamente a ideia de freios e contrapesos. E também de evitar, né? Evitar os excessos de cada
de cada um deles, né? Tá. Sim, de evitar que um poder tente se sobrepor ao outro, de evitar que, por exemplo, o executivo se sobreponha ao legislativo, né? Essa ideia de fiscalização e contenção mútua, basicamente. Continuando aqui nos Estados Unidos, a gente vai para outro tópico, que é o de judicial review, né? A ideia é uma forma específica de jurisdição constitucional. Então, o que é a jurisdição constitucional? É a ideia de uma jurisdição, de um tribunal, jurídico ou não, pode ser inclusive político, que vai garantir a supremacia de uma Constituição, que vai garantir que uma Constituição se impõe, que distingue as normas constitucionais, as leis constitucionais, das leis ordinárias, das leis consideradas inferiores. E a ideia de garantir uma harmonia hierárquica do ordenamento jurídico. Só que o Judicial Review surge nos Estados Unidos no contexto do caso de Marbury versus Madison. Eu não vou explicar o caso, você já deve ter ouvido. Eu acho que o professor Nelson já explicou nas apresentações, é muito citado. Mas o que você precisa saber é que a consequência desse caso é que se entendeu que havia a possibilidade de controle judicial da constitucionalidade das leis. Ou seja, que um tribunal judicial, por meio do Judicial Review, de uma revisão judicial das leis, se poderia dizer que uma lei era inconstitucional, era incompatível com a Constituição, e assim declarar sua anulação. Então, o que você entende a ideia de que há uma jurisdição constitucional, é uma forma específica de jurisdição constitucional, que se baseia na supremacia da Constituição, entende a soberania como uma ordem, entende a Constituição como uma ordem normativa, não como uma simples descrição, como era, por exemplo, em Grécia e Roma, que entende a Constituição que era a simples descrição da forma de um Estado se organizar política e juridicamente. Aqui a Constituição é tida como uma ordem normativa mesmo, uma ordem de dever ser, como as coisas, de como se deve fazer as coisas, de como se deve organizar o Estado. E, assim, por meio desse caso, se consagra a possibilidade de controle judicial de constitucionalidade das leis, para garantir a harmonia hierárquica do ordenamento jurídico. Então, o Judicial Review é um controle judicial, que é uma forma de jurisdição constitucional. Tem alguns países da Europa atualmente, durante o século XX, na Europa vão surgir jurisdições constitucionais, vão surgir tribunais constitucionais, mas que não são exercidos por juízes, não são pertencentes ao poder judiciário. São tribunais próprios, tribunais constitucionais, como a gente vai citar algo semelhante depois. Mas você precisa saber sobre o Judicial Review, que é o controle judicial, que pode dizer que uma lei é constitucional ou não. Mas isso não precisa necessariamente ser feito de forma imperativa, né? Pode ser feito através de diálogos entre o judiciário. Sim, ou sim. é sempre imperativo? Pode, né? Tem que ver as formas desse controle de constitucionalidade, que depende. Mas, no geral, algum controle, alguma necessidade de garantir uma coerência no próprio ordenamento. Porque me parece que a gente pode ver isso agora, por exemplo, quando a gente olha para o Trump na guerra, que parece que tem uma discussão lá nos Estados Unidos, que o Trump ele está violando a Constituição, porque ele declarou guerra. Uhum. Então, ele não pode, por si só, declarar guerra, porque na Constituição, quem declara guerra é o Legislativo e não o Executivo, se não me engano, tem isso aí, e está tendo até... Porque quando a gente fala assim, teoricamente, só rapidinho, Luiz, as coisas parecem ser bem arrumadinhas, né? Mas sim. Quando a gente passa para a prática, a gente vê as violações, a gente vê que o Judicial Review ele
existe nos Estados Unidos, mas em algum momento ele também é violado, não é? Só para a gente... Como essa coisa do próprio Estado de Direito, Estado policial, dentro do Estado de Direito, ocorre o Estado policial quando a gente observa o Brasil, por exemplo, as ações da polícia, quando sobe as favelas e os morros, enfim, só para comentar. Que não há nem Estado de polícia absoluto, nem Estado de direito absoluto. Nem Estado, exatamente. Obrigada. Então, sobre o judicial review, é essa ideia de controle judicial da constitucionalidade das leis. Então, agora a gente vai para formas de controle de constitucionalidade. São duas formas, né? Vocês precisam saber. O controle concentrado e o controle difuso. O controle concentrado é também chamado de controle abstrato. Como o próprio nome sugere, ele é feito em abstrato, ele não é de um caso concreto. Ele se baseia numa ideia geral mesmo de fatos, de como uma lei ela pode se aplicar em diferentes situações, em situações abstratas mesmo. Esse poder concentrado ele é exercido, ele é de competência de um tribunal constitucional específico, que no nosso caso, no caso brasileiro, é o STF, e porque, como eu vou explicar logo, o Brasil ele possui um controle híbrido. Ele mistura o controle concentrado, que é próprio da Europa continental, e o controle difuso, que tem origem no modelo americano. E que no Brasil, o primeiro veio o modelo difuso. Só mais recentemente, se não me engano, acho que foi até durante a ditadura militar, que foi confirmado na Constituição de 88, que se permite também o controle concentrado. Mas, inicialmente, no Brasil, acho que só havia o controle difuso. Mas, saber que no Brasil é o controle híbrido, essas duas formas. Então, voltando aqui, controle concentrado. Ele é feito em abstrato, diferentes situações. Ele é de competência de um tribunal constitucional, de um tribunal constitucional específico, possui competência própria para esse controle, para dizer que uma lei é constitucional ou não, e possui uns efeitos que a gente chama de ex nunc, né? São efeitos que valem a partir do momento em que a sentença é dada, porque como ela é em abstrato, por motivos de segurança jurídica, é melhor que ela vá apenas do momento da decisão em diante, para garantir a previsibilidade jurídica. Já o controle difuso, ele se baseia na análise da constitucionalidade no caso concreto. É o que a gente chama de controle incidental, que ele depende das circunstâncias, de chegar um caso num tribunal e se dizer que ele é constitucional ou não. Assim, esse controle difuso ele é competência de qualquer juiz do tribunal. Qualquer juiz do tribunal pode decretar que uma lei é inconstitucional. Mas que esse modelo vem dos Estados Unidos, né? E é presente também no Brasil. Ou seja, qualquer tribunal pode dizer que uma lei é constitucional, mas em um caso concreto. Porque, como a gente vai ver aqui, enquanto o poder concentrado possui eficácia, que a gente chama de erga omnes, ou seja, de que ela se impõe a todos, o poder concentrado ele se impõe a todos, ele é obrigatório, ele é cogente, né? Cogente é uma coisa que é obrigatória. Ele tem sua obrigatoriedade, a sua vinculância imposta a todos, é geral. O controle difuso tem uma eficácia que a gente chama de interpartes, ou seja, que essa declaração de inconstitucionalidade ela só vale para aquele caso específico, entre as partes daquele processo, daquele caso específico. Ele tem valor, ele gera efeitos entre aquelas partes. E não possui efeito vinculante automático para outros órgãos. Outro órgão pode adotar, mas não é automático. Ele tem que fazer um procedimento para adotar essa decisão. Diferentemente do concentrado, que por
por ser competente de Tribunal Constitucional próprio, ele se põe a todos e pode ser e já tem efeito vinculante automático. São essas características que você tem que saber de diferença entre os dois modelos. Aqui já dois temas, né, principais. Começar primeiro aqui, o judicialização da política. O que você precisa saber sobre a judicialização da política é que ela é um fato ou circunstância institucional. Primeira coisa. Fato é um fato circunstância institucional em que questões de grande repercussão política, social ou moral são resolvidas pelo Poder Judiciário em vez dos canais políticos tradicionais. Ou seja, essas questões, né, de grande repercussão, políticas, em vez de serem tratadas, de serem solucionadas por meio dos canais políticos normais, comuns de serem feitos, por exemplo, a própria administração pública, ou a própria, sei lá, a mídia, até a moralidade, outras coisas, né? A própria sociedade, ela passa a ser levada à apreciação do judiciário, e o judiciário passa a decidir sobre essas questões. Então, a justiça política é um fato circunstância das instituições, e que decorre desenho institucional, né, da própria organização das instituições de um Estado, da expansão das atribuições do Estado, da crise da legitimidade dos poderes eleitos ou da própria chamada mega política. E assim, ou ainda, né, por causa dos conflitos entre entes federativos e fiscalização eleitoral, por exemplo. Tem diversos fatores que se podem apontar, mas é uma circunstância, uma situação. Enquanto que o ativismo judicial é uma atitude e escolha do próprio judiciário. Quando a judicialização é um fato, uma circunstância, o ativismo é uma atitude ou escolha. O ativismo judicial é uma atitude ou escolha sobre um modo de interpretação ou decisão marcada por uma postura proativa do judiciário ao interpretar a Constituição, buscando uma participação mais ampla e intensa na concretização dos fins constitucionais. Ou seja, o próprio juiz, ele vai decidir proativamente sobre questões mais amplas, que não seriam normalmente de sua competência. E por isso, né? E por isso o judiciário ele tem uma postura de tomada de iniciativa para isso. Basicamente, a atuação voluntária do juiz, o juiz por si só, ele decide atuar como legislador positivo. Isso que é importante. Kelsen dizia... pode dizer. Não, desculpa aí. Seria então, porque aí quando a gente fala em judicialização da política, você está juntando aí o judiciário com a própria política. Seria essa escolha dos magistrados, né, de interferência para além da... Claro, sem negar a própria norma e a própria Constituição, mas de uma forma mais ativa, porque ele poderia fazer ou não? Seria isso? É porque assim, a judicialização política é uma condição em que as questões de repercussão política são tratadas pelo Poder Judiciário. Enquanto que o ativismo judicial é uma postura, é uma atuação voluntária do juiz em atuar como o que a gente chama de legislador positivo, que não seriam as funções chamadas ordinárias, seriam funções próprias, né, propriamente não seriam propriamente funções do judiciário. Porque, dependendo da atuação do juiz, isso pode, em algum momento, ferir a própria Constituição, mas aí isso tem um limite, assim, porque eu estou pensando dessa forma, assim, né? Porque se é uma questão ativista, política, depende do próprio juiz. Sim. Então... Não, pode continuar, era só... certo. Sim. O que significa esse legislador positivo? Porque, segundo Kelsen, o controle de constitucionalidade deveria agir como um legislador negativo.
Ou seja, enquanto o legislativo, o poder legislativo seria o legislador positivo, ou seja, criaria as leis, um tribunal constitucional, os tribunais, né? O tribunal seria responsável por legislar negativamente, ou seja, anular as leis inconstitucionais para garantir a coerência do ordenamento. Então, quando o juiz voluntariamente extrapola suas funções de legislador negativo e passa a legislar também positivamente, ou seja, quase que criando leis, há uma situação de ativismo judicial. E essas duas situações, tanto a judicialização da política e ativismo judicial, são problemas para o próprio funcionamento da separação de poderes e geram questionamentos, muitas discussões sobre isso. Você tem que saber muito bem a diferença entre os dois, viu? Entre o que é judicialização política e entre o que é ativismo judicial. Eu acho que tinha alguém com controle central. A última característica do controle central é controle concentrado. É isso? De que ela tem eficácia erga omnes sobre todos, né? É porque enquanto o controle difuso, né, tem efeitos entre as próprias pessoas daquele caso específico que chegou a essa apreciação, o controle concentrado, ele tem efeitos sobre todas as pessoas, sobre qualquer pessoa, sobre o país inteiro. Entendeu? Aquela decisão que declara uma lei como constitucional por um tribunal constitucional gera efeitos por todo o país. Uma coisa importante também é que o controle difuso ele também é exercido pelo STF do Brasil. Ele pode, como eu disse, qualquer tribunal pode exercê-lo, inclusive o STF. Então, o STF ele exerce tanto o controle concentrado quanto o controle difuso. Deu para entender? Então, se quiser, eu tento explicar mais. Se quiserem que eu explique qualquer tópico de novo, podem pedir. Agora, eu acho que é o último tópico, que é o accountability. Que como são muitos assuntos, eu tentei trazer o que é principal de cada um, trazer os principais pontos de cada um. Até porque eu acho que realmente é bem extenso. Então, a última parte aqui é de accountability. Todas essas discussões aqui, de judicial review, controle de constitucionalidade, judicialização da política, ativismo judicial e accountability, todos eles estão associados à separação de poderes, tem alguma implicação com a ideia de separação de poderes. Então, vamos aqui. O que é o accountability? A accountability não tem como traduzir em português, como o próprio grupo apresentou na quinta. Não tem como traduzir perfeitamente para o português. Mas você pode ter uma ideia do que é essa accountability a partir de 3 noções. A ideia de transparência, ou seja, de que o que os órgãos públicos fazem, o que os agentes públicos fazem, deve ser informado à sociedade. Não pode ser coisas secretas, sim, tem que ser algo que deve ser transparente. É uma necessidade de informação. A segunda característica, além da transparência, é a prestação de contas, ou seja, de justificar o que foi feito, de justificar por que se utilizou determinada verba em alguma coisa, justificar o orçamento, por exemplo, de justificação das decisões da própria organização administrativa e a responsabilidade por meio da possibilidade de sanções em caso de alguma violação. Então, são essas 3 ideias: transparência, prestação de contas e responsabilidade, que são englobadas por essa ideia de accountability. Essa ideia de accountability é necessária por causa
de problemas de agências próprias da democracia representativa. Então, a partir da transparência, da prestação de contas, da responsabilidade, se pode consertar esse problema da democracia representativa, de saber o que os políticos estão fazendo, por que eles estão fazendo isso, o que eles nos devem, se não fazem o que deveriam fazer. É justamente saber o que eles estão fazendo, de prestar conta de uma situação, de serem responsabilizados pelo que fazem. Então, essa é a ideia geral de accountability. E a outra coisa é que você precisa saber o que é a accountability horizontal e o que é a accountability vertical. A accountability horizontal é aquela que ocorre dentro do próprio Estado, entre os órgãos públicos. Ou seja, um órgão que fiscaliza o outro, um órgão que contém o outro. Essa ideia de accountability horizontal parece, inclusive, com a ideia do sistema de freios e contrapesos, que, embora seja freio e contrapesos, se refere aos 3 poderes, e a contabilidade horizontal seja mais geral, né, para vários órgãos, pode incluir, né, por exemplo, o Ministério Público, além dos poderes, né, dos poderes, tribunais de contas, essas coisas. Esse sistema de freio e contrapesos é uma forma de contabilidade horizontal, porque é horizontal porque é uma prestação de contas, né, é uma transparência, é uma responsabilização dentro do próprio Estado, de um órgão público pelo outro. Enquanto que a contabilidade vertical é aquela que ocorre entre o Estado e a sociedade. É o Estado que presta contas diante da sociedade. São essas duas noções. Vocês têm que saber sobre a contabilidade. E que do conceito, né, que é a transparência, prestação de contas e responsabilidade. E por isso o direito tem a necessidade de informação, justificação e sanção. No processo representativo. Pronto, é esse aqui. Esses são os temas que a gente abordou nessa revisão. Saber eles. Eu vou mandar as anotações para vocês, viu? Se tem alguma dúvida sobre qualquer ponto aqui, qualquer coisa, alguma observação, alguma pergunta sobre a prova. Diz aí as questões. Não. É a única pergunta que a gente quer. Eu estou brincando, Luiz, estou brincando. Foi legal, gostei demais do resumão aí para a gente. Dá uma luz aqui, porque na cabeça da gente era coisa demais. Enfim, obrigada. De verdade. Quantas questões são? Não, a prova vai nos 7 pontos. 7 pontos. Agora, a quantidade de questões aí, acho que eu não posso dizer não. A prova vale 7, esses outros 3, que é 10, né? Desculpa aí, Érica. Os outros 3 são da apresentação dos seminários. Certo, ok. Obrigada. Então, a prova vai ter algumas questões objetivas. Pode ter algumas subjetivas, vai ser misto. Posso dizer isso. Ok, obrigada. E que... Eita, faltou um tópico aqui, né? Eu vou explicar. Eu tinha esquecido, desculpa. Né? O que você precisa saber é que a prova tem uma parte geral, que é com base nessa revisão, desses tópicos aqui, e uma parte específica que vocês têm que saber o conteúdo que vocês apresentaram. Tanto que vocês mesmos falaram, quanto o conteúdo do grupo inteiro. Então, você tem que estudar também essa parte geral aqui da revisão, mas também o do grupo de vocês. O tópico que faltou foi o de elementos constitutivos do Estado. Ele é bem simples, né? Que formam o Estado. Né? O povo, o território, a soberania e a finalidade. Os elementos tradicionais é o povo, território e soberania, mas alguns autores incluem também a finalidade. O povo, segundo Kelsen, né, é a esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional. E assim está associada à noção de cidadania e nacionalidade. Ou seja, que a ideia de um cidadão, de alguém que é nacional. A ideia de povo se distingue da ideia de população, porque a ideia de população é matemática, quantitativa. É a quantidade de pessoas que vivem no lugar. Também não se confunde com a ideia de nação, porque a ideia de nação é uma ideia cultural, ideológica,
de valores compartilhados, até religiosa, em alguns contextos. Mas povo é uma noção jurídica mesmo. Esse é entendido como essa esfera pessoal de validade da ordem jurídica nacional. O que significa isso? São as pessoas para quem a ordem jurídica nacional vale, tem validade. Segundo ponto, do território, que é uma característica básica a noção de território é básica para o próprio Estado moderno. É a delimitação espacial da validade de uma ordem jurídica nacional. É o âmbito de validade espacial mesmo, em que uma ordem jurídica vale. Ela tem essa validade. E esse território é entendido como um espaço tridimensional. Tridimensional porque ele engloba tanto o solo, né, a superfície da Terra, mas também o espaço aéreo e o subsolo. Esse ele tem um formato cônico, né? Cônico não é. É cônico mesmo. Que engloba esses três pontos. A segunda noção é de soberania, que eu expliquei, né? Nós temos uma discussão sobre soberania, que significa a própria validade e a eficácia da ordem jurídica nacional. E esses três conceitos aqui, de povo, território e soberania, que eu trouxe nesses conceitos, eu tirei de Kelsen. Agora, na realidade, Kelsen não considera ele como... Não considera. Mas outros autores o consideram e deve ser seus próprios fins. Falhou bem, só um minutinho, Luiz. Falhou bem aqui para mim. Você falou povo, território e soberania, e Kelsen não admite essa última que falhou aqui para mim. É verdade, que alguns teóricos dizem que são elementos constitutivos, outros que não. Como é o nome? Você falou rápido aí, como é? Finalidade. Finalidade, tá, obrigada. Seus próprios fins, os próprios objetivos da existência do Estado, que pode ser resumido como o bem comum de certo povo situado em determinado território. Bem comum aqui. Tem aí alguns textos que tem fins objetivos, subjetivos, vocês não precisam saber sobre isso. Só que tem essa ideia de finalidade, de bens e de fins e objetivos que devem ser objeto de concepção pelo Estado. Então, vai aqui. Esse assunto é muito mesmo, mas a prova é 7. A gente vai ver. Mas não se preocupe, a prova não vai estar nada assim de outro mundo. O assunto aqui é esse, da parte geral, e a parte que vocês têm que saber para a parte de vocês. Né? A prova vale 7 pontos, mais ou menos. Pode ter questão valendo menos pontos, pode ter questão valendo mais, mas se tiver questão valendo mais, claro que ela vai exigir um maior trabalho, né? Mas não vai ser nada de outro mundo, não. Vai ser algo simples. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Nada, não. Pois está certo. Pois agradeço a presença de todos aqui. Obrigado. Eu desejo boa prova. Isso aqui, vocês vão tirar nota boa, vocês vão conseguir notas boas. Obrigada, Fernando. Até logo a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, bom dia. Bom Tchau, dia. bom dia. Obrigada pela revisão. Tchau, obrigado pela revisão. Nada. Quer dúvida, pode me procurar. Beleza.